Os ecos do universo. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition. Marco, hoje no Ecos do Universo, vamos falar daquela estrela que ilumina nossos dias e sustenta a vida na Terra, o Sol. Aliás, pode ser um bom início de conversa, né? Você tá de dia com aquela pessoa amada, olha para cima e fala: minha querida, vamos observar as estrelas, né? Ela fala: mas está de dia, né? E o Sol é uma estrela? Sim, o Sol é uma estrela, nós podemos observá-la com toda a cautela do mundo, senão nós ficaríamos cegos, que nem Galileu Galilei. É isso que eu ia dizer, Rodrigo, né? Você fala assim, vamos observar a estrela. Daí, mas cadê a estrela? É o Sol. Daí você vai observar o Sol e depois observa mais nada, né? Acabou, né? Acabou. E o Sol, ele é uma estrela, né? Ela é a estrela principal do nosso sistema solar. Nosso sistema solar é um sistema... Aliás, a única. Isso, é a única, é isso que eu ia dizer. Tipo, justamente, tem alguns sistemas solares aí, sistemas que são compostos por duas estrelas, que são sistemas binários, né? Eu não sei nem se isso... Você pode até me confirmar, se você tiver essa informação, Rodrigo. Uma vez eu ouvi dizer que sistemas não binários, na verdade, eles não são nem a regra, que a regra, de fato, é o sistema binário, né? Então, o Sol, digamos que estaria dentro de um campo de uma exceção. Segundo as contagens, né, cerca de 50% das estrelas que a gente observa no céu são estrelas duplas ou estrelas binárias, né, que seriam sistemas estelares onde temos duas estrelas, uma orbitando a outra, né, num centro comum também, às vezes acontece, vai depender muito do tamanho das estrelas que compõem, né, mas muitas das vezes a gente tem aí uma estrela maior e uma estrela um pouquinho menor que está sendo sugada, está sendo engolida, né? Tá tendo sua massa absorvida pela estrela maior, né? Quase que um canibalismo estelar. Uhum. E daí, assim, dos outros 50% que sobraram, né? Sobraram, né? É só a outra metade. Mas daí é composto por sistemas estelares com uma única estrela ou até com mais de duas, ou não? Sim, sim. Nós temos sistemas, principalmente, né, sistemas que eles chamam de binário. Os sistemas com 3 estrelas já são um pouco mais raros, porque essa terceira estrela ela vai fazer o tal do problema dos 3 corpos, né, que é super Uhum. difícil de modelar. E também temos a questão das diferenças de tamanho. Quando você tem uma terceira estrela, normalmente ela Verdade. é ainda menor. Né? A gente Uhum. pode falar aí do sistema Alpha Centauri, né, onde nós temos 3 estrelas ali, e a próxima Centauri, que é a estrela mais próxima do nosso sistema solar, é uma estrela anã, né, vermelha, super pequenininha e que orbita aí numa distância bem maior à sua estrela central, vamos dizer assim, né? Curioso que episódio a episódio a gente dá um jeito de trazer a Centauri, a próxima Centauri, para o nosso programa. E tanto é que no nosso bloco Nas Fronteiras do Infinito nós falaremos também da próxima Bezinho, que é um planetinha que fica ali em volta da próxima Centauri, né? A Centauri, né, o Centauro é a constelação do hemisfério sul, né? É pra gente uma região muito muito grande, né? Ela fica uma constelação que fica um pouco acima do Cruzeiro do Sul e ela é muito fácil de se observar, né? Temos duas Uhum. estrelas principais ali que se destacam no céu aqui, no céu austral, né? Do hemisfério sul, né? Uhum. Austral. Bem, e voltando para o nosso Sol, ele, se a gente observar, se a gente pudesse observar olho nu, seria maravilhoso, mas dada a devida cautela, o Sol ele é quase como se fosse uma esfera perfeita, composta ali de plasma, em sua grande maioria, superaquecido, e ele é responsável por manter todo o sistema solar coeso em tese, né? Unido gravitacionalmente. Então, digamos que a gente até comentou sobre isso em episódios anteriores, que tudo aquilo que é considerado sistema solar é aquilo que está sob a influência física do Sol, seja magnética, seja gravitacional. Então, o Sol é o que rege de fato o sistema solar, é o centro. A maior parte da massa está nele, tudo gira em torno do Sol, pelo menos no sistema solar. Lembrando aos nossos ouvintes que o plasma é um dos estados físicos da matéria, ele é bem similar ao gás, com uma diferença que os componentes, né, os átomos que compõem aí esse gás,
foram ionizados, né? Ou seja, perderam ou ganharam elétrons, e o plasma é conhecido também como o quarto estado físico da matéria, né? Logo depois do gás. A premissa básica é que o aquecimento de um gás provoca a dissociação de suas ligações moleculares, fazendo com que tenha essa nova organização molecular, organização atômica. E esses gases, né, são majoritariamente conhecidos aí como hidrogênio e hélio, né, é basicamente o que compõe aí a maioria das estrelas. E vamos também para alguns dados físicos, para além, né, da sua composição. O Sol tem um diâmetro de cerca de 1,4 milhões de quilômetros, o que significa que o diâmetro dele caberiam 100 planetas terras enfileirados. Né? Sua massa é de aproximadamente 330 mil vezes maior do que a Terra, e ele representa sozinho 99,8% da massa do nosso sistema planetário inteiro. Né? É muita coisa, Marco. É como se, então, se a gente pudesse colocar toda a massa do sistema solar em uma balança, 99,8% estão no Sol, e daí 0,2% está distribuído em todos os outros corpos. Isso é... Sendo que 0,1 já é Júpiter, né? Pois, exato. Então Júpiter já pega esse fiapo do que sobrou, e o resto, 0,01%, daí é Terra, Vênus, Saturno, também junto no pacote, todos os cinturões de asteroides. Ou seja, nós somos o raspo do tacho. Exato. Sem falar que se a gente começar a tratar de outras grandezas físicas, o Sol também é um ponto fora da curva, pensando no sistema solar, né? A temperatura lá no núcleo do Sol chega a uns bons milhões de graus Celsius. Certo, Rodrigo? Uma casa dos 15 milhões? Pelas nossas tabelas aqui. Isso mesmo, no núcleo das estrelas, né? Lembrando que o Sol ele é uma estrela anã amarela, que a gente chama, ela está ali na sequência principal, nós vamos falar isso, né? Isso significa que é uma estrela de meia idade, de meia massa, de meio tamanho, de meia temperatura, ela está bem no meio mesmo, né? Um pouco para baixo ali, se a gente quiser falar um pouquinho de energia, né? Pouca coisa para baixo da média. E é no núcleo das estrelas, e logo também do Sol, que as reações de fusão nuclear transformam hidrogênio e hélio, e isso libera uma energia absurda. Aliás, a diferença, né, diferença simples entre planeta e estrela que a gente aprende na escola é que planeta reflete a luz, estrela produz a sua própria luz, né, a sua luminosidade. E essa luz é produzida nessa liberação absurda de energia quando o hidrogênio se funde, formando aí, depois de alguns processos, né, esse processo não é direto, mas ele sai do hidrogênio e forma aí como subproduto o gás hélio, né, o hélio. E na superfície do Sol, a chamada fotosfera, a temperatura já é bem menor do que no núcleo, né? Enquanto no núcleo nós temos aí 15 milhões de graus Celsius, a temperatura superficial do Sol, na fotosfera, é de cerca de 5.500 graus apenas. E a coroa solar, que é uma região invisível para a gente no dia a dia, ela só é visível quando nós temos um eclipse solar total, e aí sim a gente vê a coroa, né, ou corona solar. Ali você tem uma região que está a mais, só que ali, por incrível que pareça, pode chegar a incríveis 2 milhões de graus Celsius, mesmo estando acima da superfície do Sol. Muito curioso isso, né? Você vai no núcleo, ele tem uma temperatura altíssima, daí você começa a se afastar do núcleo e ir para a superfície do Sol, a temperatura cai, e depois quando ele se expande, né? Quando ele se espalha já na coroa, a temperatura volta a se elevar. E aproveitando, falando que nós estamos na região da coroa solar, né? Ela também não é completamente conhecida pela academia científica. É uma camada mais externa. Como assim ela pode ser mais quente do que a superfície? O que acontece ali, né? O que é tão misterioso? E como você disse, é uma região que só é possível ver com mais detalhes no momento ali de eclipse, né? Que é quando... e não são todos os eclipses.
Tem um tipo de eclipse específico que permite que a gente veja a coroa solar. E é isso, se o ouvinte acha que a gente vai dar alguma resposta de por que, que a coroa solar é quente, está muito enganado. Perdeu. Está muito enganado. Porque realmente são problemas totalmente incompreendidos De ainda, né? Ainda fronteira, né? faltam. É um problema extremamente, né? Ó, é a estrela mais próxima da Terra. E mesmo assim a gente tem tamanhas dificuldades, desafios aí para compreender melhor essa região, né? Pô, imagina só, você só consegue obter dados em eclipses, né? Que é quando você tem aí um ofuscamento da região central do Sol e aí em destaque, né? Entra aí em um contraste a coroa solar e toda a energia, os campos magnéticos que envolvem, né? É bem difícil mesmo da gente analisar, inclusive se você está muito interessado em astrofísica, né? Uma boa área de estudo é a física solar, que inclusive temos aqui programas de doutorado no Brasil para você seguir carreira e que de repente trazer a resposta para o nosso podcast, né? Por que que a região da coroa solar, que está perto ali da superfície, né, é tão quente, né? É muito mais quente do que a superfície. O que a gente sabe até agora, até o momento, é o que algumas teorias tentam explicar, né? Por exemplo, as questões das ondas magnéticas ou reconexões de campos magnéticos que talvez possam ser responsáveis por um aquecimento, mas, como o Marco disse, trata-se de um conhecimento de fronteira, então não há um consenso da Academia de Física e Astronomia. E falando nisso, o Sol tem um ciclo de atividade magnética muito importante, principalmente para quem utiliza de tecnologias de ondas de rádio, GPS, satélites, né? Ou seja, estou englobando todo mundo, né? Mas esse ciclo tem aproximadamente 11 anos, com períodos de máximo e mínimo de atividades solares. E se hoje a gente tem todas essas informações disponíveis para a gente, é porque o Sol talvez seja, né? Acredito que sim, dada a sua veemência, define o que é dia e noite aqui para nós, aqui na Terra, é muito estudado desde muito tempo. O que quer dizer que nós temos aí desde grandes pensadores, filósofos naturais, já os astrônomos mais contemporâneos, e alguns até lendários, que dedicaram aí suas vidas para estudar o Sol. E se a gente tem todas as informações é porque isso daí começou há muito tempo, é uma construção de séculos de formação, de estudo, dedicação, energia. Enquanto por muito tempo, né, muitas religiões, muitas culturas endeusaram o Sol, né, por toda a sua importância que ele realmente tem para a vida, para a Terra, para a humanidade. O Galileu Galilei, logo após a invenção do telescópio, foi um dos primeiros a observar algumas manchas solares. E aí ele consegue, né, por exemplo, mostrar que o Sol não é perfeito. Como assim o Sol tem mancha? Como assim o nosso Deus tem mancha, né? E isso lá por volta de 1609, né, no século 17. E esses pensamentos eles começam a alinhar, né, quando nós temos aí a invenção ou um novo caminho, né, da astrologia, indo para a astrofísica com Johannes Kepler, como a gente já contou em episódios anteriores, mas deu sequência, e aí nós temos outros exemplos, por exemplo, no século XIX, o Kirchhoff, tanto estudado pelos físicos, né, e o Robert Bunsen, que dá o nome àquele bico famoso, né, que solta fogo no laboratório de ciências, que usaram a espectroscopia para descobrir elementos químicos presentes no Sol. E aí mais uma curiosidade, né? O Sol vem do grego, o nome Sol vem do grego hélio, e hélio, né, do gás hélio ou do átomo hélio, ele foi primeiro descoberto fora da Terra, né, no Sol, por isso ele recebeu esse nome, hélio, né? Ele foi primeiramente descoberto no Sol. E não podemos esquecer de George Halley, que também descobriu o campo magnético em volta das manchas solares e fundou um grande observatório, o Observatório Mount Wilson, nos Estados Unidos, de grande importância para muitas descobertas da astronomia moderna.
Você comentou do hélio, e é por isso que os modelos cosmológicos também são heliocêntricos, né? Aqueles que foram os grandes ruptores das ideias geocêntricas e o que definiu ali um pouco do que a gente chama de ciência moderna e, avançando para hoje, a ciência contemporânea. Mas aí, vindo para os dias de hoje, falando de grandes centros de estudo, de pesquisa solar no mundo, onde que a gente pode encontrar? Acredito que nos Estados Unidos, Europa, né, Japão, não sei. Diz aí pra gente, Brasil, o que a gente tem de bom no Brasil para estudar o Sol? Nós temos alguns institutos, né, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, realmente, como o National Solar Observatory, nos Estados Unidos, o Instituto de Astrofísica das Canárias, na Espanha, e o Instituto de Física Solar Max Planck, que fica em Garching, na Alemanha. Aqui no Brasil, vamos dar uma valorizada, né, em quem abraça, né? Temos o INPE, onde nós, inclusive, né, Marco, já fizemos um curso de verão. O INPE, para quem não conhece, é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, um grupo extremamente forte da área de pesquisa e que contém aí está contido, né, no Programa Espacial Brasileiro, e tem um grupo muito forte lá de física solar, e que pode ser conferido, para quem tiver interesse, no site do Embrace, Estudo e Monitoramento Brasileiro do Clima Espacial. Alguns anos atrás, se eu não me engano, foi em 2019, a gente foi fazer uma mini escola de física espacial no INPE, e lá a gente teve a oportunidade de conhecer o Embrace. Eu trouxe vários adesivinhos do Embrace, e eu fiquei maravilhado de ver aquelas telas gigantescas lá que ficam estudando o plasma solar, estudando os ciclos de 11 anos da atmosfera do Sol. Assim, é muito legal de ver isso acontecer em loco, você ir lá, fazer sua inscrição e ver as coisas acontecendo de fato. E além das observações terrestres, Rodrigo, porque a gente sempre fala dos planetas que a gente observa daqui, e depois a gente sempre parte para as missões que foram até os planetas. Mas, pô, ir para o Sol, será que a gente tem que apelar para aquela piadinha de ir à noite para o Sol? Pra gente poder estudar em loco? Como é que funciona? A gente não pode esquecer, né, que estudar o Sol é estudar uma estrela, né? Então, enquanto nós observamos estrelas de muito distantes, né? Claro que há uma variação de estrelas, gente. Estrelas anãs, estrelas supergigantes, hipergigantes, vermelhas, amarelas, azuis, né? Massivas, pouco massivas. Mas estudar o Sol também é compreender as estrelas. E a gente imagina aí a dificuldade de se observar uma estrela com toda a sua energia, com toda a sua temperatura, o quanto isso pode ser difícil. Então, o que aconteceu foi, né, uma última missão chamada Parker Solar Probe, né, da NASA. Eu acho que é a que mais chamou a atenção da comunidade, porque eles falaram que seria, né, na mídia saiu que é a sonda que iria tocar o Sol, né? E para os desavisados, talvez tocar o Sol, né, não seja de fato fazer esse contato físico, né? A sonda chegou a meros 6 milhões de quilômetros de distância da superfície. E isso já é o suficiente para tirar muitas informações. Tá? Nós tínhamos também a Solar Orbiter, da ESA, Agência Espacial Europeia, que está estudando também os polos solares, uma região super difícil de observar, porque fica aí a 90 graus de inclinação, vamos pensar assim. E nós não podemos esquecer da SOHO, né? Uma missão conjunta da NASA com a ESA, que já monitora o Sol há décadas e revolucionou o nosso entendimento sobre ele. Fica a dica de querer conhecer um pouquinho mais a SOHO, S-O-H-O. Às vezes, Rodrigo, eu gosto de tirar umas fotos da superfície do Sol, né, com um telescópio. Eu acoplo ali a minha DSLR para tirar as fotos, e eu gosto de entrar no site da SDO, que é a Solar Dynamics Observatory, que lá eles colocam fotos quase que em tempo real, assim, eles atualizam de uma altíssima frequência essas fotos, e o que eu acho mais legal é que quando eu tiro a foto aqui do meu quintal,
né, colocando um filtro adequado para não queimar minha câmera também e tal, e faço algum tratamento leve, usando alguns aplicativos, eu consigo ver exatamente as manchas solares que a SDO deixa disponível no site deles. Então, essa comparação, que aqui no caso seria feita em tempo real, é muito legal de você fazer, de você ter essa... Pô, eu tirei uma foto aqui de casa e consegui comparar com o que está rolando, né, num observatório, nesse caso, um observatório profissional da NASA, e conseguir bater essas fotos é muito empolgante pensar que eu fiz isso aqui do quintal de casa, né? Então fica aí E também para quem mais for fazer esse tipo de astrofotografia, se por um acaso vocês forem fazer, tiverem dúvidas de como fazer, entre em contato com o Clube Centauri através do @Clube Centauri, mandem mensagem para a gente tira as dúvidas de vocês para fazerem de forma adequada. Não é simplesmente você mirar a câmera do seu celular ou da sua câmera, da sua, sei lá, DSLR ou qualquer uma outra que não tenha lentes intercambiáveis, para o Sol. Você precisa ter um filtro específico, ter um acoplador para o seu telescópio, ele faz toda a diferença para você isolar aqui as interferências de luzes em volta, mas a gente dá mais detalhes para aqueles que quiserem. Então entre em contato com a gente manda umas dicas, quem sabe até alguns links para comprarem algumas coisas para adequar melhor. E para aqueles que já fazem as fotos, pô, marca a gente lá também, coloca lá a hashtag CentauriCast, ou até mesmo mande pra gente, a gente reposta, dá os créditos, a gente vai fazer isso com o maior prazer, e conta depois que vocês ficaram sabendo da gente por ouvir através da rádio ou pelo Spotify. inclusive nós fazemos esse serviço de consultoria e de acoplamento de filtros em telescópios. Nós fizemos da última vez aqui para o Instituto Federal do campus de Itapetininga, que tinham 4 telescópios, e eu fiz a modificação para que os telescópios também pudessem observar tanto de dia, né, quanto à noite. São filtros específicos com certificações, né, que habilitam o uso astronômico para observação do Sol, né? Nada de usar chapa de raio-x, pelo amor de Deus, nem fita isolante. Tem gente que Caraca, fita isolante é novidade agora, hein? Nunca tinha visto. Tem gente que conta cada história para mim, Marcos, você ficaria horrorizado, né? Eu já vi oculares derretidas, né? Inclusive eu comprei um telescópio um tempo atrás e a ocular veio derretida. E aí eu questionei, né, o rapaz que estava me vendendo o telescópio, e ele falou, tentamos observar o Sol ali, fazer uma projeção, né? E parece que não deu muito certo. Que bom que foi uma projeção, né? Que bom que É, foi só uma projeção, não foi fiolhão lá, né? isso, nessa ninguém se feriu. Mas uma observação solar, ela pode ser muito perigosa. Inclusive, né, falando de história, Galileu Galilei, conta-se a história que ele ficou cego, né, de observar o Sol. E na época ele, inclusive, após ficar cego, ele queria ainda estudar o Sol, né, mas desabilitado ocularmente, ele não conseguia. Então ele acabou contratando servos que fizeram isso por ele por algum tempo. Né, provavelmente também ficaram cegos. Né? Imagine, uma luz ampliada diretamente do Sol. Esse é fazer realmente tudo pela ciência, né, Marco? É um nível de sacrifício que eu acho que eu não chegaria lá não, cara. Mas o Galileu fez isso porque ele não tinha o Centauri para ajudar ele, para dar uns... O que custava ele entrar no Instagram e mandar uma DM lá pra gente, né? Era só mandar uma mensagem. Rodrigo, voltando aqui para uns aspectos de astrofísica para os nossos ouvintes e trazendo um pouco dessas informações também um pouco mais aprofundadas, por que não? Tem um diagrama que chama diagrama HR, que veio do Hertzsprung-Russell, que ele classifica as estrelas através da sua massa inicial. Ele fala também ali sobre os seus tamanhos, sobre o tempo de vida, ele versa sobre diversos aspectos. O Sol se encaixa no diagrama HR. E uma história interessante do diagrama HR, né, o Hertzsprung-Russell, é que ele foi publicado independente por 2 pessoas diferentes, né? Então eles não tinham uma conversa entre eles. Nós temos aí o dinamarquês, o Hertzsprung, e o americano, o Russell. E eles entraram numa relação, perceberam uma relação existente entre luminosidade de uma estrela
e sua temperatura efetiva. E essa e essas informações, né, já tinha aí alguma historicamente já tinha uma certa relação entre magnitude, tipo espectral, já tinha alguma relação, né? Mas nós temos aí uma classificação das estrelas em grandes grupos. Nós temos o grupo, né, sequência principal, que seria um grupo grande das maiores quantidades de estrela que nós temos no universo, e o Sol estaria classificado nessa sequência principal, e além desses grupos nós teríamos as anãs brancas, né, estrelas de final de vida, né, final da evolução estelar. Nós temos as gigantes e as supergigantes, que são estrelas mais velhas e que têm algumas propriedades um pouco mais interessantes. Isso é bem interessante de observar, que quando a gente olha para diferentes estrelas, né? Por que observar além do Sol, né? A gente poderia pensar assim, pô, estuda só o Sol. Se o Sol é uma estrela, vamos estudar só ela. Só que o Sol está em uma etapa da evolução estelar. E olhando para o céu, nós encontramos basicamente todos os tipos, né? Estrelas mais novas, estrelas mais velhas, estrelas da mesma idade do Sol. E é importante dizer que essa sequência principal, a qual o Sol está incluído, representa cerca de 80% das estrelas vizinhas do Sol. 20% das estrelas seriam anãs brancas e menos que 1% seriam as gigantes ou supergigantes. Eu acho esse diagrama, Rodrigo, muito legal de ser estudado, porque ele também é bastante intuitivo. Existem alguns sites que eles são bem interativos e que permitem que o estudante ou aquele entusiasta curioso que está a fim de estudar como é o movimento da vida da estrela, a compreender como que funciona o diagrama. Como o Rodrigo disse, ele relaciona grandezas nesse diagrama. O diagrama ele relaciona a luminosidade e também pode ser relacionado com a temperatura, em kelvins nesse caso. E eu queria deixar uma dica rápida aqui para vocês, e fica também, não sei se você conhece, Rodrigo, tem um site que chama Star in a Box, que se vocês procurarem estrela numa caixa, vocês também vão encontrar. Esse site, ele é muito legalzinho, que depois que você entra nele, você clica no botão lá para abrir a caixa, e você consegue definir as massas iniciais de uma estrela e dar play. Quando você dá play, você consegue ver o caminho que a estrela faz, passando pela sequência principal, indo para as regiões das grandes gigantes vermelhas, até o momento que ela pode se tornar uma anã branca ou um buraco negro. Você consegue clicar ali no botão de temperatura, depois de luminosidade, depois tem o de fase da vida, da qual a estrela que você selecionou está. Você pode acelerar ou desacelerar o período que você está vendo o avanço, né, o progresso da vida dessa estrela. E ele tem várias questões interativas, assim, ela aparece quando ela está na iminência da explodir, a tela fica diferente. Enfim, esse site é muito legal. Então, ele deixa a coisa, além de interativa, um pouco mais dinâmica e gostosa de estudar. E dá para a gente começar a partir do Sol, como o Rodrigo falou, mas como a gente depende dessa massa inicial da estrela até para definir como vai ser os próximos passos de sua vida, e você consegue definir. Você coloca lá, pelo site que eu tô com ele aberto aqui, gente, você vai até de 20% da massa do Sol até 40 vezes a massa do Sol. E daí nisso você tem para cada um desses tipos de massa inicial da estrela, você tem um caminho diferente. Então não é porque, como o Rodrigo disse, não é porque o Sol é uma estrela que se a gente estudar só o Sol, a gente vai estudar todas as estrelas. Cada estrela vai ter uma massa inicial, dadas as condições muito específicas, as suas idiosincrasias iniciais ali, para que as estrelas se desenvolvam no seu progresso de vida e cada uma vai ter um caminho. Algumas vão ficar mais tempo na sequência principal, outras vão ficar só de passagem, dando um oizinho e já vão embora. É muito legal. Então, eu deixo essa recomendação para esse site. De novo, Star in a Box. Ou se vocês colocarem estrela numa caixa no Google, vocês já vão pirar que esse site é muito, muito legal de brincar.